Um abraço, pessoal. Jean-Pierre vai para o jogo contra o Santos. A informação que tem é a seguinte: ele fez um exame, lembrando que ele ficou no banco de reservas no jogo contra o Vasco da Gama no final de semana. Ele fez um exame e esse exame não apresentou uma lesão muscular. Entretanto, há uma preocupação com o histórico de lesões musculares que o Jean-Pierre apresentou desde que passou do time júnior, do time de transição, para o time profissional. Tanto que o Jean-Pierre agora que ele conseguiu ter uma sequência aí de mais de 7 jogos sem nenhum tipo de interrupção por lesão. Então, a informação é essa: o Jean-Pierre está à disposição do técnico Renato Portaluppi para esse jogo contra o Santos, não tem lesão muscular, mas se ele vai jogar ou não é uma outra questão. O Grêmio trata com muito cuidado o Jean-Pierre e faz muito bem, porque é uma joia rara, não só do Grêmio, mas também do futebol brasileiro. E o Grêmio vai avaliar o cenário que tem aqui pela frente. O Grêmio tem, além desses 2 jogos em sequência contra o Santos pela Copa Libertadores da América, jogos pelo Campeonato Brasileiro, em meio a Libertadores e Copa do Brasil. Porque depois dessas 2 quartas consecutivas de Libertadores contra o Santos, o Grêmio tem 2 quartas consecutivas de Copa do Brasil contra o São Paulo. Então, gente, eu acho que o Grêmio vai avaliar o cenário. É claro que tem um jogo importante contra o Santos. Ah, Vaguinha, mas vai preservar para quê? Se o jogo tem que pensar agora, que é o jogo do momento, que é contra o Santos. Sim, eu concordo com quem está pensando assim. Agora, tem que fazer uma avaliação de todo o cenário, do que vem pela frente e do que este jogador, que é um dos principais jogadores desse time do técnico Renato Portaluppi, do que ele pode ajudar daqui para frente. E se ele tiver algum risco, e aí eu tenho certeza que o Grêmio não vai colocá-lo em campo, se tiver algum risco, deixa o Jean-Pierre no banco de reservas. Ou nem leva para o jogo, deixa ele em tratamento ao longo do dia e pensa na sequência positiva que o Grêmio vai ter pela frente, na sequência que o Grêmio vai ter pela frente aí, com Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Parece que o Grêmio mudou um pouco a sua estratégia e tem utilizado mais titulares em jogos do Campeonato Brasileiro também. O que tu faria, Vaguinha? Tu colocaria em campo o Jean-Pierre? Eu não colocaria. Até porque a resposta de quem pode entrar no time foi muito positiva. O Pinares foi, se não o melhor jogador do Grêmio, um dos melhores jogadores em campo naquele jogo contra o Vasco da Gama. O chileno deu boa resposta. Então, segura o Jean-Pierre para ele não ter nenhum tipo de lesão grave e não comprometer daqui para frente. É verdade também, eu não tiro a razão de quem está pensando que mas não vai ter daqui para frente se perder para o Santos hoje e levar um resultado negativo para a próxima semana lá em São Paulo. Então, avalie o quadro com calma e tranquilidade. Eu não colocaria o Jean-Pierre neste momento. O Grêmio certamente tem mais detalhes do que eu tenho, para fazer esse tipo de avaliação, e a gente só vai saber se o Jean-Pierre vai para o jogo ou não 45 minutos ou 1 hora antes da bola rolar. Às 19h15 o jogo começa na Arena Grêmio e Santos. Walter Kahneman, esse sim está recuperado de lesão. A informação que tem é de que ele vai começar o jogo e vai atuar ao lado de Pedro Jeromel mais uma vez, dando segurança ao sistema defensivo do Grêmio. Muito próximo do time ideal, o time que começa o jogo hoje. Eu acho que dentro da ideia do Renato, claro, tem o Jean-Pierre, que a gente não sabe se vai começar o jogo ou não, mas dentro daquela ideia de time ideal do Renato, só o Alisson, que tem um problema no tornozelo, que não vai ficar à disposição. O Luiz Fernando começa o jogo de logo mais. Vanderlei, Vitor Ferraz, a média dele tá um cruzamento na cabeça do Diego Souza para gol por jogo, tá jogando demais o Vitor Ferraz. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa, que também tá na curva ascendente. Matheus Henrique e Michael, certo? Luiz Fernando, Jean-Pierre ou Pinares e PP com o Diego Souza no ataque. Sublinhar aqui um dos últimos vídeos, antes dessa parada que eu tive aí nas gravações, eu perguntei, quem você prefere, Diego Souza ou Diego Churin? E eu coloquei lá Diego Souza. Entendia que o Diego Souza merecia essa sequência. E o Diego Souza fez por merecer,
é o artilheiro do Grêmio e é um jogador extremamente importante para esse time do técnico Renato Portaluppi. O Santos pode complicar a vida do Grêmio? O Santos é forte? Sim. Na Libertadores da América o Santos tem uma derrota, que foi justamente no último jogo para a LDU. Segunda melhor campanha geral da primeira fase. E em 4 jogos, jogando fora de casa, o time do técnico Cuca ganhou as 4 partidas. É um time extremamente perigoso, com os baixinhos ali, o Soteldo e o Marinho. E tem outros jogadores interessantes, como o Diego Pituca ali no setor de meio de campo. O Lucas Veríssimo, a gente não sabe se vai jogar. Pediu para não jogar porque tem uma negociação com o Benfica, mas é um time extremamente perigoso e que pode sim complicar demais a vida do Grêmio na Arena. Vamos apostar que o Grêmio tem essa sequência extremamente positiva, tem Renato no comando e tem um grupo extremamente focado para chegar também na Libertadores da América. Era isso, Grêmio e Santos, 19h15, repercussão aqui no canal do Vaguinha. Grande abraço a todos.